Muito bem, boa noite, Neusélia. Boa noite. Boa noite a todos, né, que estão podendo nos ouvir, né? E nesse momento damos início mais uma vez à nossa reunião do estudo do miudinho do Evangelho. Hoje estaremos estudando o versículo 12, né? Não, capítulo 12, versículo 3. Esperamos, Senhor, que neste momento a espiritualidade boa e amiga nos envolva, para que possamos ter um dia proveitoso, de estudo, de acordo com os ensinamentos de Jesus, do Evangelho. Pedimos amparo para todos os nossos irmãos que aqui se encontram, lá na nossa casa com Francisco de Assis, todos os nossos frequentadores, aqueles que estão envolvidos em nossos trabalhos, que possamos, Senhor, ter entendimento para este momento que vivemos, que cada vez mais estejamos mais unidos e confiantes que está tudo certo e que Jesus está no leme e nós, graças a Deus, estamos todos bem. Pedimos mais uma vez, Senhor, permissão para dar início ao nosso trabalho desta noite. Fique conosco. Graças a Deus. Adeus. Então, fazer só um resuminho, né, como a gente sempre faz. Relembrando, né? Relembrar um pouco, semana passada, né, de que trata, né, o versículo. O contexto é o seguinte: Jesus e os discípulos estavam a caminho da sinagoga, né, indo a Jerusalém. Era um dia, era o que eles chamavam de Shabat, que é o sábado, onde eles iam à sinagoga e ficavam o dia inteiro para estudar o Evangelho, para estudar todas as Escrituras, né? E eles estavam passando por uma plantação. E naquela época não tinha cercas. O que delimitava uma propriedade ou uma plantação de outra era o que eles chamavam de sendas ou searas. E eles estavam passando, era o caminho, né? Era a estrada, vamos dizer, como se fosse uma estrada. E eles estavam passando por essa estrada, os discípulos sentiram fome, então eles adentraram a uma dessas propriedades e começaram a se servir das espigas. Nisso, chegam os fariseus passando e começam a que implicar com eles, né? Usam de um rigor excessivo, chegam a ser assim ligeiramente grosseiros e abordam Jesus e os seus discípulos perguntando: olha, o que vocês estão fazendo, né? Que era alguma coisa que não era de acordo com a lei judaica do que era permitido fazer, não é? E o que nós vamos estudar hoje está em Mateus 12, 3, que Jesus já respondendo para eles. Aí ele diz, Jesus, né? Ele, porém, lhes disse: não lestes o que fez Daniel quando teve fome, ele e os que estavam com eles? Quer dizer, Jesus faz menção a uma passagem que está lá em Samuel, que na semana passada até eu comentei antecipadamente, né? Onde o rei Davi, ele teve uma permissão para se servir do pão sagrado, do pão que era consagrado, que ficava dentro do templo, porque os seus soldados estavam com fome. E ao citar essa passagem, Jesus está demonstrando o quê? Que ele tinha um conhecimento das Escrituras, que ele sabia também falar hebraico, porque os fariseus, eles tinham assim eles eram muito orgulhosos no sentido de saberem, de terem conhecimento das Escrituras, porque quase ninguém era letrado naquela época. A maioria falava só o aramaico. O hebraico já era mais uma coisa que só os grandes, os grandes doutores tinham, não é? Então Jesus está dizendo a ele: olha, eu também conheço, né? Aliás, né? Então ele está demonstrando que também aconteceu que seria bem pior, né? Bem pior do que comer as espigas da seara seria comer o pão que era consagrado, que só os sacerdotes poderiam comer, né? E o Aloysio vai lembrar de quando Paulo foi preso, né, em Jerusalém. Você quer falar? Não estou falando da vida. Quando Paulo foi preso, né? Ele também teve
ele teve alguns privilégios porque ele era da raça, né? E tinha como discutir. E naquela época ele já tinha 30 anos que ele estava pregando. E quando ele chegou lá, os doutores praticamente não conheciam Paulo, né? E ele, para se defender, já tinha passado 30 anos, quem que ia saber muitos quem era anos, Paulo, né? ele já não era mais o Saulo conhecido dos antigos, né? Da época de Estevão. E aí ele surpreende a todos, porque claramente ele faz o discurso dele, né, todo em hebraico, e todo mundo fica assustado, né? Porque quem conhecia o hebraico eram só os doutores, as pessoas que frequentavam o centro só conheciam o aramaico, né? E os frequentadores. Então ele surpreende a todos quando ele faz aquele discurso em hebraico e se mostra um profundo conhecedor daquilo que eles tanto iam estabelecer o julgamento a respeito dele, né? Então, quando ele fala em hebraico, ele se coloca na posição assim de grande conhecedor da lei, dos direitos e tudo mais. Né? Porque mais ou menos como eles falam das missas antigamente, que era em latim, que ninguém entendia nada, né? Aí era uma coisa assim para mostrar, as pessoas iam, não entendiam, e aí só quem sabia latim era uma quantidade bem pequena de pessoas, né? De pessoas os mais instruídos, né? E aí, dentro disso, como as pessoas não entendiam, eles faziam a interpretação à moda deles, né? Então, é quando você pega... eu achei interessante, eu assisti uma palestra essa semana que acho que é o Andrei Moreira, que ele está na... Não é Andrei, não, é o outro, é o Marlon Rey. Então. Alguém lá no chat, ele está falando, aí a moça pergunta para ele assim, você não podia falar alguma coisa sobre Maria Madalena? Aí ele é meio, tem hora que ele é até meio mal criado, né? Aí ele fala assim, olha aqui, se você quer saber, eu não estou interessado em Maria Madalena. Se você está interessado em Maria Madalena, você vai estudar, é fácil. Hoje em dia tem o Google, você vai lá no Google, você vai na Bíblia, escreve lá, Maria Madalena. Pega um livro do Emmanuel, põe lá o PDF dele, vê lá, onde que vai aparecer. E aí você vai estudar, é isso que você tem que fazer. Aí depois você vem me contar. Eu não é que eu não estou interessado, não, eu estou interessado não, mas estuda, né? Você pesquisa e depois você me conta, não é melhor do que eu ficar... eu vou ficar aqui, você vai ficar toda a vida eu falando, eu falar e você não vai fazer nada? Então, é a importância do estudo, né? Ele fala, eu achei interessante ele falar isso e deu uma bronca na mulher danada. Então, e aí, mas aí você tem que ver, você pega o texto, lê o texto, é o que ele falou, né? Joga por cima do texto a sua visão, o que você entendeu, né? Aquilo que lhe convém, que te interessa, ou mesmo que te favorece de alguma forma, que é isso que eles faziam. Aí, quando tem esse favorecimento, aí já não é mais a leitura. Aí já é alguma coisa, né? Mateus segundo o fulano de tal. Já não é mais a leitura, não é mais o ensinamento em si, é aquilo que se adaptou a uma situação. A Que isso que é conveniência complicado, de né? A cada um deles, inconveniência, né? né? Então, e aí acho que eu me lembro que ele também fala, né? Quando você lê somente as obras de André Luiz, que tem os personagens, tem, por exemplo, eu me lembrei também do livro do céu, o Céu e o Inferno, né? Tem muitos espíritos que vêm. E quem você acha que você é ali? Você tem que se encaixar em alguém. Mas não, você encaixa alguém. Você fala assim, esse fulano aqui, ó, é igual meu pai, é igual meu filho, é igual meu marido, né? Os defeitos que você vê, as coisas erradas que a pessoa fala, você acaba olhando, né? Às vezes quando está tendo uma palestra, né? Fulano tinha que estar aqui, ele que tinha que estar ouvindo isso. Nunca é para você. Então a gente tem que entender que a gente faz sim, a gente erra. Se não fosse, se a gente não, se nós estamos, o Haroldo fala, né? Se você está encarnado é que alguma coisa deu errado. Então, se você fosse espírito de luz perfeito, você não estaria aqui, né? E aí ele vai falar, né?
Porque aí o que ele vai estudar dentro desse versículo, né, é o que quando Jesus fala, não lestes? Quer dizer, se você leu, né, aí Jesus está mostrando, tanto Jesus quanto Paulo, mostrou que eles leram, e que eles sabiam, que mais do que ler é importante saber. Mas se você leu e você sabe, por que você não está fazendo, por que você está fazendo diferente disso? Por que você está me julgando, né? Por que você está me julgando o que eu estou fazendo, o rei Davi fez pior? Não é? Então, é isso que ele está conversando. E aí o Aloysio fala, né, que muitas pessoas, que aí um dia, quando você desencarnar, o seu mentor, a pessoa o espírito que te acompanhou, vamos dizer assim, aqueles que avalizaram, né, avalizaram a sua encarnação, vão te perguntar assim, poxa, mas você não leu? Você não era espírita? Você não leu André Luiz? Você não leu Emmanuel? Você não leu o Evangelho, o Livro dos Espíritos? Aí diz que você pode ter a primeira resposta pode ser não li, não li, que é a mais cômoda, né? Ah, não, realmente eu não li. Aí vai perguntar assim, mas por que você não leu? Ah, sei lá, porque não tinha o hábito, porque não tinha tempo, porque tinha preguiça, minhas desculpas, né? Mas tudo isso ele fala que é um processo inconsciente, porque a pessoa tem medo de ler. Porque se ela ler e entender, se ela não fizer uma interpretação errada, ela vai ter que se mostrar, vai aparecer alguma coisa que ela não vai gostar, talvez, não é? Porque a leitura vai ter uma interpretação de mim, né? Daquilo que eu sou, né? Eu vou estar de encontro a isso. No livro Caminho, Verdade e Vida, está falando assim, olha, todas as noções que dignificam a vida humana vieram da esfera superior. Então, tudo, né, que a gente tem de noção não é coisa nossa, né? Veio de uma esfera maior. E essas ideias nobilitantes não se produziram por vontade de homem algum, porque os raciocínios propriamente terrestres sempre se inclinam para a materialidade em seu arraigado egoísmo. Então, isso é muito interessante, porque quando a gente não quer ler, quando a gente se esquiva de ler, porque no fundo, a gente sabe que tudo aquilo que foi produzido dentro, né, do Evangelho, toda essa mensagem cristã, ela vai nos incomodar. E aí eu não quero ler por medo, porque vai ser a mesma coisa que eu estar refletindo aquilo que eu sou dentro da leitura, né? E eu tenho por hábito, qual que eu faço? Eu faço a leitura e o que eu uso dentro da leitura, né? A materialidade e o meu egoísmo, dando uma interpretação como os fariseus, né? A gente continua sendo fariseu, adequando tudo dentro das nossas conveniências. Então, isso é uma questão assim que a gente tem que refletir muito, né? Em termos de estudo, para realmente ir criando um campo de entendimento maior, né? O Marlon Reikdal, ele faz um paralelo, ele vai falando de espiritismo, de psicologia, né? Ele é psicólogo junguiano, então ele fala que a gente tem dificuldade de entender a diferença entre a questão do comportamento, do hábito e do caráter. Que a gente tem, às vezes a gente fala assim, a gente ouve muito falar, até dentro da doutrina espírita, eu vou começar a fazer caridade, assim, meio forçado, vou fazer, né? Vou fazendo, e aí depois isso vai virar um hábito. Mas aí ele fala que isso não, quando você faz de forma forçada, não é um hábito, é um condicionamento. Ou seja, é um comportamento adaptado a um contexto ou a uma demanda, mas ainda não é uma transformação moral. Porque você está fazendo de fora para dentro, não é? Então, a moral, segundo o Livro dos Espíritos, é a regra do bem proceder, um procedimento interno que é transformado e que se reflete numa conduta, ou seja, de dentro para fora, né? E a gente não, que nós queremos o quê? Mudar a conduta sem mudar aquela regra de proceder. Usamos a regra do nosso interesse.
Ah, então eu vou fazer para acumular bônus hora. Ah, não, então eu tenho que ser porque eu tenho que ser uma pessoa melhor, porque eu quero ir para o céu, porque eu quero ir para nosso lar, né? A nossa moral ainda é muito interesseira, ela é muito materialista, de aparência, não é uma regra de acordo com as leis morais. Aí a questão 115 nos diz que Deus nos criou simples e ignorantes. O que nos aproxima de Deus é o conhecimento da verdade, né? Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. E esse conhecimento é que vai refletir nos nossos hábitos e em novos comportamentos. Mudar o comportamento, então, não é necessariamente uma transformação moral. E não é coisa também para acontecer rapidamente, em um número de 2 ou 3 encarnações. Não dá para você se transformar assim, então agora, amanhã eu li isso aqui, eu vi isso aqui, eu vou mudar, não é? A gente pode até desenvolver um hábito, um comportamento melhor de caridade, mas o sujeito egoísta ainda está lá, no inconsciente. Então o cara fala assim, imagina, eu não sou egoísta, né? Na realidade, ele está, o que ele chama, a psicologia chama de mecanismo de defesa do ego. Às vezes você está fazendo uma coisa, parece que você está fazendo o bem, mas se não é com sentimento, se não é espontâneo, se é pensando em conseguir alguma caridade, o bem pelo bem é uma coisa que a gente ainda não tem muita condição de fazer, né? Aí o Allan Kardec, na questão 191A, ele faz um comentário. A vida do espírito se compõe de uma série de existências corpóreas, cada uma das quais representa para ele uma ocasião de progredir, do mesmo modo que cada existência corporal se compõe de uma série de dias, em cada um dos quais o homem obtém um acréscimo de experiência e de instrução. Mas assim como na vida do homem há dias que nenhum fruto produzem, na do espírito há existências corporais de que nenhum resultado colhe, porque não a soube aproveitar. Então, um dia é muito importante, mas também é muito pequeno. E para Deus, né? Para Jesus, para Deus, né? Acho que é o Haroldo que fala, não me espera só um dia. Um dia de Jesus é 1000 anos. Então, esse tempo que a gente, às vezes, malbarata, é um tempo precioso, porque é pouco tempo, mas é muito importante. Ao mesmo tempo que ele é pouco, ele é um dia importante. Então, não dá para você se transformar do nada. Não, então agora, né? Se você é uma pessoa que não tem paciência, uma pessoa que é irritada, você dá para você escolher como manifestar de uma forma não tão ruim essa irritação. Mas você não pode negar essa irritação, porque ela está lá, e não é de um dia para a noite que você vai deixar de ser. Você pode escolher não ferir a outra pessoa, procurar ser menos agressivo, né? Ou menos invejoso, ou menos vaidoso, ou menos orgulhoso, qualquer seja. Então, é porque as nossas más tendências, elas estão lá dentro, estão fincadas ali. Elas existem. O problema é você criar uma máscara e fingir que ela não existe. Que são as máscaras, né? São os mecanismos de defesa do ego. E com os novos hábitos, então aqui está, deixa eu ver aqui. Por exemplo, é isso aí, por exemplo, os alcoólicos anônimos, eles não negam. O alcoólico, ele é sempre alcoólico. Eles falam que não tem cura. Todo dia eles vão lá e falam, hoje eu não bebi. Né? É para mais um dia. Porque eles são. Se você nega o alcoólatra, ele, enquanto ele não admite que é alcoólatra, ele não consegue ir adiante. Então, a gente, da mesma forma, é um vício. Então, se você tem o vício de uma maledicência, se você tem o vício da inveja, do ciúme, ou qualquer coisa assim, você não pode negar ele, você tem que aceitar ele e domar. E daí para frente, sim, né? Você ir adiante, porque se você e não tem assim uma coisa milagrosa. Se uma criança terminou a segunda série, ela só está pronta para ir para a terceira. Ela não tem como ela ir lá para o
para o colegial. E assim somos nós, né? A vida, o planeta Terra é uma escola, que a gente vai de degrau em degrau e cada um tem o seu tempo, não é? Então, o objetivo da encarnação é evoluir. A questão é, quanto que dá para evoluir numa encarnação? Porque a gente tem que mudar o quê? A consciência. E a consciência está lá no fundo, não está assim, do lado de fora, assim, né? Novos hábitos têm que ser consequência dessa consciência. Com a mudança da regra interna, o comportamento se manifesta naturalmente, sem grandes esforços. Então, muitas vezes, quando a gente não tem entendimento de uma pessoa, que a gente olha uma pessoa com um olhar assim, com esse olhar da maledicência, e com um mau olhar, vamos dizer assim, a gente tem que tentar, talvez, procurar saber da história dela, por que ela é daquele jeito, qual é a vida que ela teve. Você conversando, a gente lá no asilo, a gente faz muito isso. Você vai conversando com os idosos e você vê que aquilo é resultado de uma vida mais difícil mesmo. Então, quando você começa a entender por que ela é daquele jeito, por que ela tem aquela dificuldade ou aquela maneira de agir, você começa a ter um entendimento e aí você passa a olhar, não com o olhar de justiça humana, mas com o que o Elísio fala, com misericórdia, com entendimento. Porque senão você fica julgando, né? Eu tenho um texto aqui sobre julgamento, acho. Vou ler um aqui primeiro de Jesus. Esse texto está no Vinha de Luz. É o primeiro capítulo do Vinha de Luz que fala: quem lê, atenda. Está em Mateus 24:15. Aí fala que raríssimos são os leitores que buscam a realidade da vida. O próprio Evangelho tem sido para os imprevidentes e levianos vasto campo de observações pouco dignas. Então, quantas vezes a gente usa o Evangelho, né, com observações pouco dignas, adequando aquela leitura às nossas conveniências? Quantos olhos passam por ele, apressados e inquietos, anotando deficiências da letra ou catalogando possíveis equívocos, a fim de espalharem sensacionalismo e perturbação. A gente faz muito isso. Alinham com avidez as contradições aparentes e tocam ao baratar com enorme desprezo pelo trabalho alheio as plantas tenras e dadivosas da fé renovadora. A recomendação de Jesus, no entanto, é infinitamente expressiva. É razoável que a leitura do homem ignorante e animalizado represente conjuntos de ignominiosas brincadeiras, mas o espírito de religiosidade precisa penetrar a leitura séria, com real atitude de elevação. E aí eu achei interessante quando ele fala nessa questão de ir para a leitura com o espírito de elevação, né? Aí naquele livro, Harmonização, tem uma passagem também que fala o seguinte: quando Jesus entrou lá no templo, é interessante observar que, conforme a notificação do apóstolo, isso está em Lucas, né? Jesus se levantou para a leitura dos livros escritos sagrados. Sabe-se que o Divino Mestre nunca impôs qualquer gesto de convenção. Seu exemplo, todavia, convida-nos a expressões muito mais altas. É indispensável que recebamos as palavras edificantes de coração e mente levantadas ao Altíssimo. Então, qualquer ensinamento que a gente receba, né, a gente tem que, esse simbolismo de Jesus levantar, quer dizer que a gente tem que sair da faixa de horizontalidade que a gente tem transitado até hoje, né, imitando, porque a gente fala dos fariseus como se os fariseus não existissem mais. Mas os fariseus nós continuamos tendo a postura do farisaísmo, do orgulho, querendo adequar o texto às nossas próprias interpretações.
Então, o Emmanuel chama a atenção da gente, assim, da necessidade, né, da gente se levantar, se verticalizar para adentrar nessa compreensão aí que você falou. Não adianta a gente começar a fazer a leitura rasteira, né? Faz-se imprescindível erguer a mente e fixá-la no monte da iluminação, levantando-se. Quando eu faço esse esforço de levantar, de sair do meu campo da horizontalidade, do comodismo, do julgamento, eu vou ter uma compreensão melhor. Porque o evangelho é isso, né? Entre o servo e o orientador, né? Legítimo, tem que ter muito entendimento. E se a gente não buscar esse entendimento, né? Só que a gente busca o entendimento, o quê? Julgando o outro. É o que a Luísio fala muito, né, Rita? Que ele citou. Quando a gente lê uma obra espírita, por exemplo, o culto do Evangelho no lar. Qual é o cuidado que a gente tem que ter no culto do Evangelho no lar? É tirar da leitura aquilo que ela pode estabelecer para nós no entendimento e numa compreensão maior em relação à vida. E o que a gente faz? Às vezes a gente aponta, cutuca, né? Aquele familiar que está ali, colocando essa leitura para ele. Às vezes até desencarnar, as pessoas, olha, tá vendo isso aí? Ó, só que fulano está aqui? É para ele essa. Então, olha como que a gente faz isso, né? O tempo todo. E a gente tem que ter esse policiamento, né? E a gente também não pode também estar se julgando muito. O auto, né? O auto perdão também. Porque aqui, ó, por exemplo, a questão, por conta da questão do tempo. E a gente ainda está nessa fase mesmo, não é? É normal, não é nada. Todo mundo tem um grau de maledicência, algum tipo. É muito difícil você não passar um dia inteiro sem fazer um comentário. Esse dia até a gente não está fazendo, né? Porque nós estamos estudando, está bem fresquinho na memória. Nessa semana eu falei, toda hora que eu for falar uma coisa, não vou falar isso, não. Ai, meu Deus. Né? Porque a maioria das né, as pessoas, a gente não admite que é, mas é. Aí o André Moreira fala que poucas pessoas admitem. Essas poucas pessoas são conscientes e o restante ou está iludido ou está escondendo. Não é? Porque nesse período, a questão 216, por exemplo, ela pergunta, Kardec pergunta, em suas novas experiências, conservará o espírito traços do caráter moral de suas existências anteriores? Quer dizer, se nós vamos evoluindo, e aí numa encarnação você já diminuiu a maledicência, você vai lembrar disso? Aí ele fala, isso pode dar-se, mas melhorando-se, ele muda. Pode também acontecer que a sua posição social venha a ser outra. Se de senhor passa a escravo, inteiramente diferentes serão os seus gostos e dificilmente o reconhecerias. Sendo o espírito sempre o mesmo nas diversas encarnações, podem existir certas analogias entre as suas manifestações, se bem que modificadas pelos hábitos da posição social que ocupe, até que um aperfeiçoamento notável, que é bem longe, né, lhe haja mudado completamente o caráter, porquanto de orgulhoso e mau pode tornar-se humilde e bondoso, se arrepender. E na 218b, ele pergunta, grande conexão deve haver entre duas existências consecutivas? Quer dizer, desencarnou, reencarnou novamente, né, num determinado tempo. Tem conexão? Nem sempre tão grande quanto supunhas, dado que bem diferentes são, muitas vezes, as posições do espírito nas duas, e que no intervalo de uma ou outra ele pode ter progredido, porque você também progride no plano espiritual. E aí o Miramês faz um comentário nessa questão. Aliás, é muito legal, né? A gente estava estudando o livro, é um bom estudo para a gente fazer uma hora, né? O livro dos Espíritos, aqueles comentários do Miramês, que é bem legal. Procuremos vigiar, analisando todas as ideias que surgirem em nossa mente, quer sejam ideias inatas ou provindas de irmãos das sombras. Não importa, importa que devemos destruí-las quando inconvenientes. Quer dizer, você pensa, aquilo está no seu pensamento, a maledicência, ela nasce no seu pensamento. Ou porque ela é inata, porque é sua mesmo, ou porque houve alguma intuição.
Não importa. O importante é que você destrua e não faça dela a palavra. Porque depois que vira a palavra, aí complica, né? Complica muito. Aqui no livro Instruções Psicofônicas, está no capítulo 9, na esfera da palavra. Certa palavra, ele vai fazer assim, o caminho da palavra, sabe? Interessante. Certa palavra delituosa foi projetada ao mundo por uma boca leviana. Quer dizer, o cara só falou uma palavra. Em breves dias, desse quase... Isso aí André Luiz, nessas Instruções Psicofônicas, é 6 de maio de 1954. Depois do serviço, André Luiz fez uma orientação. E aí ele faz essa simulação, né? Em breves dias, desse quase imperceptível fermento de incompreensão, nasceu vasta epidemia de maledicência. Da maledicência surgiram apontamentos ingratos, estabelecendo grande infestação de calúnia. Da calúnia apareceram observações impróprias, gerando discórdia, perturbação, desânimo e enfermidade. De semelhantes desequilíbrios emergiram conflitos e desvarios, criando aflição e ruína, guerra e morte. O verbo mal conduzido é sempre a raiz escura de grande parte dos processos patogênicos que flagelam a humanidade. A palavra deprimente é sarna invisível, complicando os problemas, enegrecendo o destino, retardando o progresso, desfazendo a paz, golpeando a fé e anulando a alegria. Aí mais para frente ele fala, bocas reunidas na exaltação do mal assemelham-se a caixotes de lixo, vazando bacilos de delinquência e desagregação espiritual. Atendamos ao silêncio onde não seja possível o concurso fraterno. Disse o profeta que a palavra dita a seu tempo é como maçã de ouro em cesto de prata. No entanto, só o amor e a humildade conseguem produzir esse milagre de luz. Não, busquemos sentir com Jesus, não nos esqueçamos de que a língua fala com os homens e de que o coração fala com Deus. É forte, né? Uma palavra, de uma boca, uma palavra projetada, uma palavra delituosa projetada ao mundo por uma boca leviana. E aquilo vai. Então, tem muitas analogias em relação à palavra, né? Palavra é uma coisa... O Andrei fala aqui, ó. Uma única palavra é capaz de disparar um movimento emocional, psicológico, afetivo ou mesmo físico no outro. Quando pensamos, nós somos senhores. Quando falamos, somos escravos. Porque enquanto está em nosso pensamento, nós podemos dominar. Mas quando falamos, vai gerar um movimento e uma reação que não podemos mais evitar e não sabemos mais qual será o seu alcance. E é verdade, né? Todo mundo tem uma lembrança, né? Esse curso que eu fiz de evangelização, eles pedem para a gente lembrar algumas coisas. E eu vi que muitas pessoas lembraram de coisas, algumas de coisas positivas, coisas negativas, que ficaram ali na sua memória. Alguma coisa que alguém... E geralmente é por alguma coisa que alguém falou. Né? Aí cada um lembrou, aí foi feito desenho e tal. Mas tudo, uma palavra boa ou ruim que alguém te fala, como pode te marcar profundamente. E você nunca mais esquecer. E ligar, às vezes, até essa pessoa a essa palavra. Né? Todo mundo pode fazer uma reflexão e lembrar de alguma coisa que marcou muito na sua existência, uma palavra, geralmente de uma mãe, do pai, de alguém mais querido, né? Estamos silenciosos, né? E aí, a respeito do julgamento, dessa questão também, né? Tem uma mensagem também no Vinho de Luz, que fala, está em Colossenses, e quando essa epístola tiver sido lida entre vós, fazei que também o seja na igreja dos Latiocenses, e que ledes vós também.
Então, aqui fala o seguinte, que o correio do céu, ele nunca vai se interromper, né? A inspiração edificante nunca faltou às criaturas. Mas por que ele manda que sejam lidas em todas em outras localidades? Porque a gente tem a mania de achar, né? Como crianças espirituais, que a gente ainda e seguindo a corrente do indiferentismo, a gente estabelece o julgamento e cada página, às vezes, que a gente lê, igual você leu ali a questão, né, da palavra, mas a gente acha que isso se aplica só ao outro. Então, quando você vê uma página edificadora, você procura avidamente os nomes daqueles a quem são dirigidas. Será que essa mensagem é dirigida a quem? Né? Essa epístola foi feita para quê? E, na realidade, os conselhos sábios, as advertências amigas ou severas apelos, não são só para os outros, é para a gente se colocar em cada leitura que a gente fizer como o primeiro a se beneficiar com ela. A responsabilidade de não julgar e a gente acreditar que a gente tem que ser o primeiro a interpretar as questões que a gente lê, como lê, para nós, colocar isso primeiramente na nossa vida, né? As cartas espirituais de hoje devem observar idêntico processo. Somos compelidos a reconhecer que todos somos individualmente portadores de um tempo interno. Saibamos extinguir as solicitações egoísticas e busquemos em cada mensagem do plano superior a consolação, o remédio ou o conselho, a advertência de que carecemos. Então, quando a gente souber compreender isso, a gente vai ter esse entendimento melhor, né, da mensagem. E aí fica o nosso desafio, né, de ter esse entendimento maior. Então, é necessário que a gente tenha essa compreensão, né? Deve algum problema aí, Rita, que você saiu. Aí eu vou continuar aqui até você voltar, tá bom? Não sei o que aconteceu aí, se foi a sua internet que falhou. E aí a gente tem também, nesse livro aqui, ó, Fonte Viva, capítulo 1 também, é ante-lição, que chama. Considera que te digo, porque o Senhor te dará entendimento em tudo. Ante a exposição da verdade, não te esquive a meditação sobre as luzes que recebe. Então, em tudo que a gente for ler, em tudo que a gente for buscar entendimento, a gente tem que parar para ter bastante compreensão. O Aloysio falou uma coisa que me chamou muita atenção. Ele disse que quando eles gravam o miudinho do Evangelho, ele grava e aquilo fica 4 meses engavetado. Porque depois ele vai escutando a gravação de novo e vendo se não cometeu algum deslize, porque às vezes a mensagem que ele interpretou, dependendo do dia, se ele não estava tão bem, se tinha alguma dificuldade, às vezes o programa não ficou tão bom. Então, que ele joga fora e realmente faz com que a coisa seja gravada de novo, né, para ter um entendimento maior. Então, essa questão de meditar, né, ele ainda coloca assim, ó, os olhos não são janelas absorvendo a luz exterior. Os olhos são faróis projetando a luz interior. Então, a responsabilidade que a gente tem que ter em relação a isso. Então, nós temos que o computador da Rita parece que travou. Aí a gente vai tentar aqui, deixa eu só ver aqui no outro. Ela está reiniciando lá, eu não sei como é que vai fazer.
Essas coisas de internet, né? A gente está caminhando, mas não sabe como que faz. Eu tenho a impressão que ela vai mandar outra reunião aqui, eu não sei nem como que eu vou fazer isso, vamos ver. Ela não sabe se gravou, mas aqui para mim está dando sinal que tá gravando, tá? Eu vou só responder aqui, ó. Acho melhor. Então, gente, é isso, né? Quando a gente tiver a oportunidade de ter o contato com a leitura evangélica, vamos ter tudo isso em mente, né? Demorando longo tempo nas províncias, a gente às vezes lê distraído. Então, quando a gente faz uma leitura, a gente tem que meditar em termos da leitura, tirar o entendimento espiritual que aquela leitura está trazendo para nós. Não adianta a gente ler mecanicamente, sem tentar o entendimento, sem tentar a compreensão. Nós já temos uma falha, eu, por exemplo, a gente lê e às vezes esquece que já leu. Outro dia eu fiquei envergonhada, porque escutando um expositor espírita, ele falou que já leu o Livro dos Espíritos mais de 20 vezes. Então, como que a gente... Às vezes a gente lê uma e quer assimilar o conteúdo, aí não tem jeito. Então, é necessário que a gente medite em cima daquilo, tenha compreensão em termos da lição, né? E fazer realmente a coisa fluir da maneira que é precisa para a gente, para aquela luz vir para nós e para servir como mudança na nossa conduta. Dediquemos algum esforço à graça da lição, e a lição nos responderá com suas graças. Então, lê uma vez, não entendeu? Lê de novo. Não entendeu? Torna a ler. Coloque aquela situação em alguma situação da sua vida, né, no dia a dia. Como que você tem que se postar frente a isso? E aí, olha, quando ele começa nessa lição assim, ó, considera o que te digo, porque o Senhor te dará entendimento em tudo, o Paulo. Aí ele fala assim, o que é considerar? Considerar é examinar, é atender, é refletir, é apreciar. Examinar é ter atenção na leitura, entregar-se a ela, essa leitura que eu li, o que ela serve para mim, não é para o outro, não. É não eu ficar julgando a leitura, isso é para o meu filho, para o meu marido, para o meu companheiro de trabalho, para o local, para a Rita, é para a Neuzeli, não. É cada um fazer a leitura, colocando aquela leitura na sua vida. Atender é se servir, né? Se serve para a minha leitura, eu vou buscar o caminho para caminhar dentro daquilo que ela está trazendo para mim. E refletir, como eu vou fazer? Como que a coisa vai acontecer? De que maneira, né, eu vou fazer isso? E apreciar. O que é apreciar? É colocar tudo que eu aprendi em ação. Então, voltou aí? Está conseguindo? Eu continuei falando aqui sozinha. Eu acho que continua gravando, porque estava dando sinal de gravar. Ele deixou eu voltar aqui, falou que tinha tido um erro inesperado, ele simplesmente me tirou fora. Deu até a tela azul aqui, né, filho? Bom, você continuou, tá bom, tá bom. Aí eu continuei aqui. Depois eu vejo o que você falou. Vamos ver se vai sair, né? Então, é assim, estejamos, pois, convencidos de que, prestando atenção aos apontamentos do Código da Vida Eterna, o Senhor, em contribuição à nossa boa vontade, dar-nos-á entendimento em tudo. Mas é necessário que a gente preste atenção. E aí fica um grande desafio, né? No livro também, gente, Conduta Espírita, que é um livrinho, né? Aqui, ó. O meu está até velhinho, o nome mas que a tudo, gente... né? É um livro fácil, de leitura fácil,
E a gente, quando lê, você acha tão bobo que você fala assim, isso não é para mim, não. Mas acontece que se a gente colocasse só isso aqui em prática, já valeria a pena. E olha o que ele fala da leitura, olha. Disciplinar-se na leitura no que concerne a horários e anotações, melhorando por si mesmo o próprio aproveitamento, não se cansando de repetir estudos para fixar o aprendizado. Aprende mais quem estuda melhor. Então, é repetir o estudo. Não entendeu? Vão estudar de novo. Porque a espírita tem mania de achar isso, né? Começa a ler uma obra, está muito difícil, larga para lá. Mas não é, nós estamos aqui num processo evolutivo e a gente de progresso, e a gente precisa progredir. Como é que a gente progride? Fazendo a coisa várias vezes, que aí eu vou melhorando. Então, quando eu tenho uma leitura, eu tenho que ter a mesma responsabilidade e a mesma dedicação. E uma coisa importante que o livro também fala, olha, sem exclusão do autor ou do tema versado, analisar minuciosamente as obras. Então, eu tenho que ter esse compromisso. Se eu estou lendo uma coisa, eu tenho que analisar qual é a mensagem. Mensagem edificante? Trouxe alguma coisa que eu possa colocar na minha vida prática, que vai trazer benefício não só para mim, mas para a coletividade, para o meio onde eu vivo? Porque os bons e os maus pensamentos nascem da composição do mesmo alfabeto. Então, nós temos que, a leitura fortalece na gente esse entendimento maior. O meu pensamento, se eu sou uma pessoa que eu leio, que eu estudo, cada vez que eu vou cometendo, saindo um pouquinho da rota, como o entendimento da leitura, minimamente que ele seja assimilado por nós, a gente já vai lembrar, eu fiz isso, mas, gente, eu li isso numa obra espírita, não é legal fazer. Então, eu tenho, né, que mudar isso tudo aí. Então, é um grande desafio. Você tem mais alguma aí, Rita? Porque tem o Jesus no Lar, né? Essa leitura, não sei se você pagou. Eu não cheguei a pegar ela não, mas eu sei mais ou menos a história que ele fala, né? Não, só mais um pouquinho em relação à palavra, né? Falando da maledicência, ele fala que a palavra ela tem um poder magnético. Quando a gente fala alguma coisa, a gente está vibrando numa determinada faixa. A gente aprendeu isso muito estudando o livro, né, do Mecanismo da Mediunidade. É uma onda, e ela vai de encontro a outras ondas que lhe são afins. Então, essa onda ela vai ter cor, ela vai ter cheiro, tem frequência, tem amplitude, né? Ela tem uma característica, e aí vai se sintonizar. E tem casos, assim, por exemplo, e quando você fala alguma coisa, vai de encontro é um sentimento que você está demonstrando, e esse sentimento vai afinizar, sintonizar com outros sentimentos. Acho que é no livro dos médiuns, que tem um caso de duas senhoras que aconteceu acho que é duas senhoras que aconteceu alguns fenômenos físicos na casa delas. E aí elas vão procurar, né, a Sociedade Espírita de Paris para poder ajudá-las. E aí eles descobrem que lá na casa tinha um espírito de um ex-serviçal deles, que esse serviçal tinha sido muito maltratado por elas. E mesmo ele desencarnado, elas continuavam falando mal dele. Então ele estava lá, e aí tinha algum médium de efeitos físicos na casa, quer dizer, a maledicência entre elas de falar mal de alguém que já tinha desencarnado provocava sintonizava, né? Chamava ele de volta, mantinha ele ali na casa, e ele tinha aquela mágoa de quando era encarnado, e agora ainda mais tinha essa também, porque elas continuavam falando mal dele. E muitas vezes, também tem casos de que a gente vê em reuniões mediúnicas, que um espírito vem, e aí você fala com ele assim, mas por que você está lá? Você tem alguma coisa contra ela? Não, não tenho nada contra ela. Mas então você está sendo pago? Você foi contratado? Não, também não foi. Ela te fez alguma coisa? Não, não fez. Mas o que ela fez então?
Ah, não, ela falou mal de uma pessoa, brigou lá com uma pessoa, e a pessoa está até perdoando ela, mas eu não perdoo. Então, sofre uma pessoa. Como é que tem a questão tem um desdobramento, né? De quando você faz alguma coisa que não é de acordo com o que você leu, do que você aprendeu, e essas consequências podem ser complicadas, né? Vamos falar do Jesus no lar para terminar? É a história do juiz, né? E os discípulos, né, estavam falando com ele, né, com Jesus, em conversa com Jesus, o quanto que é difícil não julgar, né? E Jesus fala, depois de vários depoimentos em torno do direito de observar e dirigir, interferiu Jesus sem afetação. Inegavelmente, homem algum poderá cumprir o mandato que lhe cabe no plano divino da vida, sem vigiar no caminho que se movimenta sobre os princípios da retidão. Então, é uma coisa normal, né? A gente vigiar dentro dos princípios que a gente vive, que se movimenta, né? Todavia, é necessário não inclinar o espírito aos devarios do sentimento, para não sermos vitimados por nós mesmos. Seremos julgados pela medida que aplicarmos aos outros. O rigor responde ao rigor, a paciência, e a bondade, a bondade. Então, isso é muito sério, porque a gente tem que ver o quanto que a gente vai ser julgado, né, na mesma medida que a gente julgar o outro. E o quanto que a gente tem que fazer esse trabalho de não ter essa severidade. Porque quando a gente ama, ele fala assim, quando você ama, e você vê um fato errado, você é incapaz de julgar. Se for um filho, agora, né? Se for alguém do seu... É aquela coisa, se for alguém do seu... É só você perguntar, o que você sente por essa pessoa? Se é amor, você não vai julgar. Se é amor, você não vai julgar. Agora você já tem dificuldade, né, com ela. Você está alimentando uma antipatia, porque isso que é perigoso, né? Porque a gente, às vezes, alimenta uma antipatia, uma animosidade com a pessoa, né? E aí isso é complicado. E aí é interessante nesse Jesus no Lar, é que ele fala que Jesus tinha passado o dia inteiro falando com os discípulos sobre a questão, né? Passou o dia, né? Na mesma tecla. Passou o dia falando, sobre o não julgamento. E mesmo assim, eles estavam lá discutindo a dificuldade de não julgar. A dificuldade de um, do outro. Mas fulano, como é que faz? E nós fazemos muito isso, né? Não, mas fulano não tem jeito, não. Esse aí não. Como é que eu vou conviver com uma pessoa desse jeito? Né? Não tem jeito. E a gente faz isso direto, né? A gente implica, é normal. É o que a gente vai falando dentro do nosso... acho que a Emmanuel que fala, né? Que dentro desse nosso processo, no estágio evolutivo em que nos encontramos, é muito difícil, a partir de 15 minutos, não sei quantos minutos que é, acho que é 15, que a conversa continue edificante. Que dali a 15 minutos tem alguém falando... É fácil, você faz uma proposta no yoga, eles falam, né, sobre a verdade. Faz uma proposta de sair, de amanhecer e ficar o dia inteiro sem contar nenhuma inverdade. Não é nem mentira. Uma inverdade. Quando você vai, você escorrega. Ou pelo menos que você não... Pode ser até que você não conte, né? Que você se policie naquele dia. Mas se você não se policiar todos os dias, é que nem eu falei, essa semana a gente ficou mais, né? Fica mais light, porque está estudando o assunto, está em cima da mesa, está toda hora, né? Um monte de texto. Aqui tem um monte de texto. Por isso, da importância do conduto espírita. Texto para fazer até que meia-noite. Por isso, da importância do conduta espírita ali, quando ele fala, repete a lição, estuda de novo. Porque quanto mais a gente for fazendo isso, maior vai ser a nossa compreensão, maior vai ser nosso entendimento e mais fácil vai se tornar para nós, o quê? Frearmos os nossos desvios, né? Que a gente ainda tem. E aí, nesse livro, ele fala da questão, ele conta a história do juiz, né? Que tinha grandes juízos, existia um magistrado austero e violento em destacada cidade do povo, que imprimiu o terror e a crueldade.
em todos os serventuários. Abusando dos poderes que a lei lhe conferiu, criou ordenações tirânicas para as mínimas faltas, multiplicou infinitamente número de soldados, edificou muitos cárceres e inventou variados instrumentos de flagelação. Então, olha só quanta coisa que ele fez, assim, ele teve severidade, teve rigor, multiplicou o número de soldados, né? As penas eram tirânicas, né? Muitos cárceres, né? Instrumentos de flagelação. E aí, o povo, asfixiado por estranhas proibições, devia movimentar-se debaixo de severa fiscalização, qual se fora rebanho de bravios animais. Quer contar o final, Rita? Você lembra do finalzinho, para não precisar ler? Não, o final é que ele vai ser preso, né? Um dia à noite, né? Um dia ele sai à noite para fazer. E é confundido, né? Ele é confundido, o policial pega ele, está escuro, ninguém vê, ele fala que, não, eu sou fulano, fala, tá bom, você é nada. Aí prende, ele passa a noite inteira, é torturado a noite inteira. No dia seguinte é que eles descobrem, quando clareia o dia, na época não tinha iluminação, quando clareia, que descobrem que ele de fato é o tal do magistrado. E aí os soldados falam, ai meu Deus, e agora, né? Prendemos o chefão, né? Quase matamos ele. E aí, por sorte, né, por ele ser um juiz, embora ele seja juiz, ele tinha um certo nível de entendimento, e ele reconhece. Acho que o mais legal na história é isso, ele reconhecer, né, que ele... Olha que bonita a fala, vou ler para vocês verem. Né? Aqui, ó, o legislador atribulado reconheceu, então, isso aqui, gente, é muito sério, ó. Era perigoso transmitir o poder a subalternos brutalizados e ignorantes, percebendo que a justiça construtiva e santificante é aquela que retifica, ajudando e educando na preparação do reinado de amor entre os homens. Aí eu vou pedir licença a vocês, quando ele fala assim, que era perigoso transmitir o poder a subalternos brutalizados e ignorantes. Aí eu lembrei, gente, de uma coisa assim, hoje eu já tento policiar isso, né? Mas quando meus filhos eram pequenos, eu sou muito brava. Pode parecer que não, mas eu sou brava, né? E aí eu tinha muita mania de achar ruim com eles, gritando, berrando, né? Desconsiderando. Aí eu falo quanto que Jesus não pode também fornecer essa autoridade para a gente, não, porque a gente tem, o tempo todo, você tem que se colocar no lugar do outro. O tempo todo, quando a gente começar a surgir para a gente essa necessidade de julgar, a gente tem que pensar assim, mas será que se eu tivesse nessa posição eu não ia fazer? Ou então eu já estive, porque se a gente já não é capaz de fazer mais, é porque a gente aprendeu a lição, mas a lição foi dada. Então, eu fiquei imaginando assim, o quantas vezes cometi alguns equívocos, né? E o Cassimiro Cunha, no livro Gotas de Luz, ele tem alguns lembretes, e eu achei, assim, muito interessante na questão da corrigenda. Aqui, olha, corrigendas incessantes, contínua severidade, gritarias por sistema, são perdas de autoridade. Na comunhão com os parentes, não te habitues a gritar. A bênção da gentileza é a caridade no lar. E eu acho que é uma proposta que a gente tem que ter mesmo, de policiar até o jeito que a gente vai falar, né, com as pessoas, porque o tempo todo a gente está em sintonia com os outros, e o quanto que a gente tem que aliar esse julgamento. A gente às vezes ainda julga, sim, porque faz parte.
Nós estamos na Terra ainda, a gente está num processo de aprendizado, mas o quanto que a gente tem que evitar essa questão, né? De corrigir infinitamente as pessoas como se a gente fosse o dono da verdade, evitar a gritaria, né? Porque quando a gente faz isso, a gente perde a autoridade. E a autoridade real é uma autoridade o quê? Moral. É aquela que Jesus tinha. A questão da educação, né, Neusélia? A questão, porque o grande problema de hoje em dia é que existe a punição, que nem fala o livro aí, de criar mais punições, mais cárceres, por colocar mais soldados, quando na realidade o que você tinha que fazer era, tá rodando aqui, era educar. Nesse curso que eu fiz agora no final de semana, um dos quiosques que eles criam assim, dividem em grupos, a gente escolhe um tema. Eu escolhi o tema, uma moça de Juiz de Fora, inclusive, ela chama Valéria Serrão. Ela trabalha com o que eles chamam de abordagem Pickler. É bem legal, eu fiquei muito assim emocionada até de ver como que porque isso é mais direcionado para bebês. E não é um método de ensino, não, chama abordagem. A forma como se para você dar autonomia para a criança, para você deixar aquela escolha, a forma como coloca os brinquedos. Eles condenam, por exemplo, aqueles brinquedos, os móveis, que a criança fica olhando e não consegue pegar. Então, é bem interessante de você chegar para a criança e falar assim, olha, agora eu vou trocar sua fralda. Eu lembrei muito, eu cheguei até a fazer um link com os idosos lá do asilo, que às vezes o idoso não é mais do que uma criança, né? Então você tem que explicar para ele o que você está fazendo, para não invadir o espaço dele, que ele tem o seu espaço de autonomia, de entendimento. Vale a pena, principalmente quem tem bebês, quem está tendo neném agora, ou netos, que possa ver essa abordagem, que ela, inclusive, acho que vai fazer um curso agora que começa dia 5 de agosto, um curso, não sei se vai ser online, como é, que vai falar sobre isso. Então, é esse o caminho da educação, de criar, de ter pessoas melhores, né? De ensinar a moral para eles mais cedo. Porque o bandido, quando o cara já é bandido, quando ele já está lá, já desacreditado, já sem fé, já é mais difícil de você dominar a situação. Então, a gente tem que pensar muito nisso, né? Acho que está na nossa hora, né? Agora, eu só queria terminar com uma frasezinha da importância, né, da leitura, que está lá no Conduta Espírita também, que ele termina assim, ó. A biblioteca espírita é um viveiro de luz. Então, vamos ter cuidado, meus amigos, meus irmãos, que a gente não pode falar, né? Esse desculpismo a gente não vai poder ter. Enquanto espírita, a gente tem um viveiro de luz à nossa disposição. E assim, cabe a nós, né, ter o interesse da compreensão e do entendimento. E assim, sempre perguntar, né, o que Jesus faria, né? Aí, acho que é um dos expositores aqui, que eu já não sei mais qual é, ele falava, Jesus utilizava do magnetismo do verbo de forma sublime, abençoava com as palavras, tocava o coração, levava a pessoa a mergulhar dentro dela mesma para conectar com o melhor que existia dentro dela. E as pessoas que chegavam até ele estavam mergulhadas na dor, no sofrimento, num sentimento de incapacidade. Eram pecadores numa sociedade extremamente religiosa, farisaica, em que valia a aparência e não aquilo que o indivíduo verdadeiramente era. Eram discriminadas, porque eram publicanos, ou leprosos, ou prostituídos. Jesus usava da palavra para lhe mostrar a beleza que havia em seus corações. Então, a gente tentar ter esse olhar até para nós mesmos, né? Porque a nossa sombra, dentro da nossa sombra, que a psicologia chama de sombra, tanto tem coisas boas quanto ruins. Muitas vezes, essa coisa ruim, por exemplo, a inveja, ou o orgulho, a vaidade, você tem que pôr para fora para você poder dar entendimento a ela e manifestá-la de uma forma melhor. Mas, da mesma forma, dentro da sua sombra, tem as coisas boas. Às vezes você tem alguma coisa que você acha que você não consegue fazer, que você não tem essa possibilidade de fazer, porque está lá, está guardado dentro. O seu ego fala para você, não, você não tem capacidade para fazer isso, não.
Imagine que você vai estudar isso, que você vai fazer aquilo, não é? Então você tem que ter isso também dentro. O que você tem que tem dentro de você, de bom ou de ruim, que você precisa pôr para fora da melhor forma possível. E era isso que Jesus via. Jesus vê em todos nós a centelha divina. Está lá no Evangelho, né, no capítulo 10. Né, Deus não se satisfaz com as aparências. Né? Ele é capaz de penetrar, né, a nossa alma. Né? A nossa alma e ver o que tem de bom lá. E tem de bom, né? Se fomos criados à sua imagem e semelhança, só pode ter coisa boa. É isso mesmo. A gente que vai perdendo pelo caminho fora, né? Então tá bom, vamos encerrar, né? Vamos encerrar, tomar. Eu acho que aquele, como eu que estava gravando, pode ser que não tenha gravado aquele pedacinho, mas vamos ver o que vai acontecer. Aqui, o sinal de gravando não sumiu, não. Mas estava gravando aqui, né? Eu acho que talvez fosse bom da próxima vez você gravar aí também. Não sei se dá. Você marcar para gravar aí também. Mas tá bom, vamos encerrar. Eu faço a prece? Amigos espirituais, só nos resta agradecer. Agradecer a possibilidade de já sermos capazes de buscarmos a leitura. Quando a gente vai fazer esse estudo, né, é tanta coisa boa que a gente lê, é tanto ensinamento, então que possamos interiorizá-los, deixar que eles entrem a fundo em nossos corações, para que quando a gente tiver a oportunidade de verbalizar, que esse verbo seja de amor, de carinho, de paciência, de tolerância. Ampare, Senhor, a todos os frequentadores da nossa casa, que eles possam se sentir fortalecidos, pacificados pelo vosso imenso amor. E todos nós, essa humanidade terrena, que passa por esse momento de desafio, mas que com certeza, pelo entendimento doutrinário, pela leitura edificante que a gente tem feito, tudo isso só é para fazer com que a gente desperte para seguir, né, seus passos, porque com certeza quando a gente conseguir seguir, não teremos mais dores nem aflições, só paz, harmonia e felicidade. Continue conosco, Senhor, aos dias e horas. Assim seja. Graças a Deus. Graças a Deus. Beijão especial. Até amanhã, se Deus quiser. Até amanhã, se Deus quiser.